Nos dias de hoje é cada vez mais difícil a gente conseguir encontrar tempo para a gente ler um bom livro, para a gente aprender algo novo, por exemplo. Mas eu queria dar uma dica matadora para você hoje de algo que eu mesmo utilizo no meu dia a dia para poder aprender algo novo sempre, para poder me atualizar, mesmo no meio de tantos afazeres, de tantas coisas que a gente tem para fazer e tão pouco tempo. Bom, se você está ouvindo esse episódio através do podcast, você já está utilizando muito bem o seu tempo, aproveitando ali de repente um tempo que você estaria dirigindo, que não estaria fazendo nada, ou melhor, que não estaria aprendendo nada, ou que você de repente está pegando ali um metrô, está pegando um ônibus e você aproveita esse tempo para poder ouvir, para poder aprender alguma coisa. Mas existem também os audiolivros que pouca gente conhece. E eu vou deixar para você a recomendação de um serviço chamado Audible, que eu já utilizo há muitos anos. É um produto que foi comprado pela Amazon há uns anos atrás, e basicamente o que eles fazem é oferecer os mesmos livros que você encontraria na livraria numa versão em áudio. Eu confesso que a grande maioria deles ainda está em inglês, tem algumas opções em espanhol e poucas opções em português. Mas você pode instalar um aplicativo no seu celular e aí você pode então criar a sua conta no Audible e baixar o livro. E para você que está assistindo esse episódio, vou deixar um link para você aqui embaixo em que você pode clicar para criar a sua conta no Audible e você vai ganhar 2 audiolivros gratuitos para você poder começar a usar o serviço, para você poder experimentar. E vou deixar para você a recomendação de alguns dos audiolivros que eu mesmo já ouvi e que eu mais gostei até hoje. Então, com o Audible, basicamente, você pode, assim como no podcast, aproveitar o tempo que você está no trânsito, aproveitar o tempo que você não estaria aproveitando para aprender alguma coisa, para ler um livro, na verdade, para ouvir um livro e assim aproveitar o seu tempo para se atualizar melhor. Tem diversos pontos que eu acho interessante você avaliar antes de você escolher o seu livro. Não só se o assunto te interessa, se o livro é bom, mas você tem a possibilidade de escutar um pedacinho do livro. E aí você sentir como é que é o narrador, a velocidade dele, a entonação, porque alguns livros que eu já comprei muitas vezes, que eu sei que o livro é muito bom, o narrador era o próprio escritor, ou o narrador era alguém que não narrava muito bem, tinha uma voz muito triste, muito cansada, e aí você não consegue se concentrar, você não consegue ficar ali atento ao livro. E outros narradores são narradores profissionais, e aí fica muito mais leve, muito mais divertido você ouvir o livro. Eu vou recomendar para você os que eu mais gostei, tanto no sentido do conteúdo do livro, mas também na forma que o livro é narrado em áudio. Então, o primeiro deles é a biografia do Steve Jobs, do Walter Isaacson. É fantástica a história do Steve Jobs. Para quem me conhece, eu sou um grande fã do Steve Jobs, da Apple, adoro usar produtos da Apple também. E foi muito bacana poder ouvir a biografia dele, a história dele, que é narrada de uma maneira fantástica. E a história é contada de uma forma que você está chegando no seu destino ali quando você está dirigindo, mas você às vezes estaciona um pouquinho para terminar de ouvir o capítulo de tão bacana, de tão legal que é a história. Você realmente ali navega nessa história fantástica da maneira que ele conta. Esse mesmo autor também escreveu a biografia do Benjamin Franklin e também escreveu a biografia do Albert Einstein. Todos esses eu já ouvi e recomendo, mas a do Steve Jobs, de todas essas, foi a que eu mais gostei e quero deixar aqui a recomendação para você também. Um outro livro que eu gostei muito foi o livro Rework. Esse já é um livro mais voltado para gestão de empresas. Uma empresa que na época chamava 37 Signals, hoje chama Basecamp, e os 2 fundadores basicamente escreveram um livro dizendo que está na hora da gente reinventar a maneira que a gente trabalha. Então eles contam no livro várias coisas bacanas que você pode fazer para ser diferente na sua empresa, inclusive de quebrar alguns paradigmas do mercado que todo mundo tem como vacas sagradas, todo mundo segue e faz igualzinho, e eles te dão várias dicas de como você pode fazer diferente, de como eles fizeram diferente, por exemplo, se tornando uma empresa multimilionária que tem um faturamento fantástico. Eles criaram um produto que é usado por grande parte das empresas da Fortune 500, então um produto fantástico com uma empresa pequenininha ali, com 10, 15 funcionários, sem intuito de crescer em quantidade de pessoas. Então, essa é só uma das coisas que eles fazem diferente, mas vale muito a pena ler o livro para conhecer um pouco mais. Você que gosta de trabalho remoto, eles escreveram um outro livro também chamado Remote, que é um livro que fala sobre trabalho remoto também, os mesmos autores lá da Basecamp, da 37 Signals, também está disponível no Audible, um livro fantástico, também deixo a recomendação para você. Então, primeira dica é o Steve Jobs, a segunda dica é o Rework. A terceira dica é um livro do Seth Godin, que é um dos grandes gurus de marketing, um livro chamado Linchpin, né? Você é indispensável, Are You Indispensable? E é um livro muito bacana para te dar uma grande carga de motivação para que você consiga tirar o melhor de você mesmo, para que você consiga mudar o seu mindset,
para realmente se ver como alguém único no mundo, que pode deixar a sua marca na empresa que você estiver trabalhando, no ramo que você estiver empreendendo, fazendo algo único e diferente de tudo que você já viu antes, e realmente deixando aí a sua marca para que as pessoas admirem o seu trabalho, para que você possa de fato fazer diferença. O quarto livro que eu quero recomendar para você é um livro do Simon Sinek chamado Start With Why, chamado Comece com o Porquê. E é um livro que mostra que grandes líderes da humanidade, grandes líderes inclusive nos negócios, eles têm algo parecido. Eles inspiram as pessoas com um propósito, eles criam um propósito para que as pessoas trabalhem em torno de algo que seja maior do que elas mesmas. Ele diz que esses grandes líderes sempre começam com esse propósito, sempre começam mostrando qual a motivação por detrás do negócio, por detrás daquilo que eles estão fazendo, para depois começar a falar do como é que a gente vai chegar lá e do que a gente vai fazer. E o quinto livro, que também foi um livro fantástico, que trouxe muitas ideias legais, de coisas que inclusive a gente conseguiu aplicar e mudar o mindset das pessoas na Bluesoft, é o livro Delivering Happiness, que é um livro do Tony Hsieh, que é o CEO da Zappos. A Zappos, assim como a Audible, uma empresa também que foi comprada pela Amazon, e é um livro fantástico em que ele conta toda a trajetória de empreendedor, em que na realidade ele criou uma empresa em que nem ele mesmo queria trabalhar mais naquela empresa, acabou conseguindo vender a empresa para a Microsoft, e o ambiente daquela empresa que começou legal foi se deteriorando até a cultura ficar uma cultura ruim de se trabalhar. E quando ele criou a Zappos, né, um dos principais drives que ele tinha era de criar uma empresa com uma cultura excepcional, com uma cultura fantástica. Tem até um episódio, se você quiser voltar, os episódios passados, só sobre as Zappos, que eu fiz compartilhando algumas ideias desse livro, e é um livro muito legal, que eu recomendo bastante para você, especialmente se você lida de alguma maneira com customer service, com atendimento a cliente, mas de toda forma, se você é um gestor, se você lida com times, com equipes, se você quer ter uma equipe motivada, se você quer criar uma cultura legal na sua organização, vale muito a pena conhecer a história das Zappos e ler o livro, ou ouvir o livro Delivering Happiness. Então, essas foram as 5 dicas de audiolivros que eu recomendo para você. Recomendo que você conheça o serviço da Audible. Se você nunca testou o serviço, aproveita o link que eu estou deixando aqui na descrição, cria lá a sua conta, escolha um desses livros para você ouvir pela primeira vez. Se você ainda não domina o inglês, ainda não está acostumado a escutar audiolivros em inglês, é uma excelente oportunidade também para você treinar, para você praticar o seu inglês e ficar ainda melhor na língua. Então espero que você tenha gostado aí dessa dica, desse episódio, dessas dicas de leitura ou de livros para você ouvir no Audible. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você já usa o Audible, tem outras recomendações, deixa aqui no comentário que também, de repente, eu ainda não ouvi o livro que você vai recomendar e pode ser uma oportunidade para eu conhecer algo que você já ouviu e gostou. Tá bom? Então espero que você tenha gostado, muito obrigado. Não esquece de compartilhar esse vídeo e até o próximo episódio.